Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó, um podcast que traz mais conhecimento e informação de uma forma bem diferenciada. Fala aí, Pablito, tranquilo? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da vida. E hoje, nada mais, nada menos com um cara que criou um livro chamado Musculação Biopsico-Espiritual, um cara fantástico que pensa fora da caixa e conseguiu criar aí um livro muito bom. Hoje o papo é com ele, Textor. Exatamente. Hoje a gente tem presente aqui conosco um cara sensacional, educador físico, gaúcho, isso acredito ser o mais importante de tudo, né? Brincadeira. Autor de 3 livros, Musculação Biopsico-Espiritual 1 e 2, Lado B da Musculação. Também foi coautor do DIMIT, Método Intensidade Total, com o professor Valdemar Guimarães Neto. Um cara que é leitor de Bertrand Russell, Nietzsche, Mentzer, dentre outros. Cabo do 12º Regimento da Cavalaria Mecanizada, Regimento Marechal José Pessoa, na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Palestrante e integrante do time Team Eventos. E além de tudo isso, o cara tem uma peculiaridade, assim como eu. E eu não tô falando por ser gaúcho, leitor de Nietzsche, essas coisas todas que quem ouve a gente já tá sabendo. E também não é por ter um corpo sarado assim que nem o meu, né? Eu tô me referindo ao sobrenome, pois assim como eu, o sobrenome do cara também se repete. Alô, editor, rufa os tambores aí, por favor. Senhoras e senhores, com vocês, professor Paulo Sérgio Azevedo de Azevedo. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom comentar sobre assuntos que envolvem a musculação e principalmente assuntos que envolvem essa subjetividade, né, relacionada à nossa área. Vocês fizeram um levantamento aí sobre a minha vida e trouxeram muitas coisas que sequer eu lembrava. Então, muito obrigado pelo convite. A gente faz a lição de casa. Aqui a gente destrincha a vida. A única coisa que eu não consegui descobrir, que eu perguntei pro professor antes, foi se ele era gremista ou colorado, né? Mas aí o professor já respondeu e deixa no ar. Isso o professor nem ele mesmo descobriu, né? Quem dera as outras pessoas. Exato. Mas bem-vindo, professor. Eu também sou gaúcho, sou do interior do Rio Grande do Sul também. Fala seu nome, né, pra ele entender, né? É importante, professor. Meu nome, eu me chamo Rodrigo Textor de Textor. É 2 vezes assim como você também. É redundante assim como eu, né? Exatamente. E aí, Pablo? Comentando aí o que foi essa semana. Que energia foi aquela que a gente desprendeu na sexta-feira, dia 26 lá? Cara, foi um programa sensacional com o nosso neto predileto, hein? Cara, programa incrível, foi uma entrevista incrível que acabou rendendo uma live, né? O Arnaldo Neto é um cara muito excepcional, um cara fora da curva, a gente acabou tendo até uma relação com ele offline, né? Foi de fato, assim, uma gravação muito bacana, uma metodologia muito boa e, cara, acho que a gente começou bem o ano, hein? Arnaldo Neto, Paulo Azevedo, meu Deus. O ano promete. E ó, eu vou dizer, hein? Vem novidade, vem muito mais coisa aí pela frente. E aí, galera, a gente transmitiu uma live ao vivo aí no dia 26/2 pelo Clubhouse e pelo YouTube com o Arnaldo Neto, né? E teve muito propósito, ele auxiliou a gente aqui do Como Dizia Minha Avó, a encontrar o propósito do nosso podcast e também as pessoas encontrarem o seu propósito e o propósito principalmente de suas empresas. Então a gente conseguiu ver missão, valores, propósito, né? Principalmente missão, valores e propósito na construção da empresa. Então, é isso. Mais alguma coisa aí, ô Pablo? A produção. A produção tá online hoje também. E aí, produção? Alô, a produção tá online. Olá, pessoal, aqui é a Luísa, diretamente do mundo do Instagram. É isso aí. E falando em Instagram, não esqueçam, acessem o Instagram e adicionem a gente lá, @como dizia minha avó oficial. É vó, tá? Só lembrando. Pra quem tá ouvindo a gente aqui pelo YouTube, não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, que é importante. Como eu já falei, a gente aqui tá pra, como o Arnaldo fala, ser o girassol e compartilhar a luz com os demais. E hoje a gente tá aqui pra compartilhar vida, conhecimento e tudo mais de importante, beleza? Pra quem tá ouvindo pelas plataformas de streaming, não esqueçam, siga a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Estamos em todas as plataformas, beleza? Bora lá então, gente?
Professor, a gente teve aí umas semanas atrás aí o Arnaldo Neto, ele é um cara que fala muito sobre propósito e ele trouxe para nós uma frase que ele traz para ele o símbolo do girassol. Por quê? Porque o girassol ele gira em torno do sol e quando não tem sol ele compartilha a sua luz com os demais girassóis. E aí, dando uma pesquisada sobre você lá no Instagram e no YouTube também, eu vi um vídeo seu, né, aonde você fala sobre uma frase, se eu não me engano é do Nietzsche, né, que é: uma árvore em meio a outras árvores ou na floresta não busca a felicidade e sim a potência, não só para se manter viva, mas também em constante evolução. E aí eu acho que tanto essa frase do Arnaldo que fala sobre o girassol e sobre dividir esse conhecimento, compartilhar essa luz, como também essa das árvores do Nietzsche e que você também citou, né, que para você compartilhar, você tá ali naquele meio, né, para não buscar a felicidade e sim a potência, não só para se manter viva, mas também em constante evolução perante todos ali. E eu acho que o momento que você está compartilhando isso, a sua evolução, ela vem muito mais agregada e com uma velocidade e uma potência muito maior. É isso, professor? Sem sombra de dúvidas. O conhecimento, de uma forma geral, ele só vai ter uma validade, né, pelo menos uma validade decente, se ele for compartilhado, né? De nada adianta eu estudar, eu desenvolver, eu adquirir conhecimento se eu não conseguir dividir ou até mesmo se eu não colocar em prática aquele material adquirido. Então, todo conhecimento ele só tem essa validade se ele for utilizado com inteligência e também dividido com outras pessoas. É isso. O nosso podcast aqui ele foi iniciado exatamente isso. A gente tem alguns conhecimentos, claro que a gente não é detentor de nenhum conhecimento. A nossa ideia é trazer aqui não verdades, mas sim a gente trazer indagações, como o nosso outro colega, o Cleiton. Hoje o Cleiton não está presente aqui ainda, ele teve alguns problemas aí. Vamos ver se até o final da nossa gravação ele entra. Mas ele sempre comenta isso, né? Que as perguntas são o que movimentam o mundo. Então, o que a gente quer trazer aqui é sempre, além do conhecimento, o questionamento para a pessoa cada vez mais buscar e correr atrás de conhecimento. Sem dúvida, Rodrigo. As perguntas sempre foram as responsáveis, né, pela mudança do mundo e não as respostas propriamente ditas, né? E uma das coisas que nós mais buscamos, mesmo que de forma não consciente, é a busca pela ignorância e não pelo conhecimento. Então, se eu assisto um documentário, se eu leio um livro, se eu participo de um curso, eu estou sempre tentando aumentar a minha ignorância. Essa ignorância não é a ignorância que a gente usa como sinônimo de estupidez, como normalmente é utilizada, mas sim no sentido filosófico, que seria a imperfeição do conhecimento. É por isso que eu estudo, é por isso que eu assisto documentário, é por isso que eu assisto aula, porque o meu conhecimento é imperfeito e eu tento buscar essa perfeição, mesmo que de forma utópica, mesmo que sabendo que eu não vou chegar lá, mas é justamente porque eu me considero um ignorante que eu continuo estudando e vou continuar até o fim. Sensacional, professor. É aquela, né, Tex? A gente chama esse pessoal muito cabeça aí pra falar com a gente fica até sem palavras, né? E a gente fica, né? Sempre fica em silêncio, né? É fantástico a gente poder admirar isso nas pessoas, né, cara? As pessoas que realmente têm isso e assim como todos os que participam aqui, todas as pessoas que a gente convida pra cá, né, tem isso de compartilhar. E o mundo hoje é feito disso, né? De compartilhamento. O Pablo, professor, eu vou comentar aqui no lugar dele e eu já te dou a palavra, Pablo. O Pablo, ele tem uma filosofia que é a filosofia Ubuntu e o Pablo pode falar mais disso. A gente já se conhece há um bom tempo, ele tem uma ONG e tudo mais. E essa filosofia é isso, é todo mundo junto com todo mundo para conquistar, né? Junto conquistaremos. A filosofia Ubuntu, que é uma filosofia que eu tenho uma ONG que a gente faz ação social aqui no extremo leste da capital de São Paulo, professor. E a gente usa a frase Ubuntu, que é uma filosofia africana, que ela tem como objetivo a frase ali, né? Sou pelo que somos. Tem outra frase que também representa, que é pelo que somos, não pelo que temos, né? Então a filosofia Ubuntu, ela é uma filosofia africana que ela tem como tendência assim, se você tá bem, eu tô bem, sabe? Se a sua felicidade é minha felicidade, e uma vez que um cresce, todos crescem em conjunto, né? Então é uma coisa que eu acredito muito. Sem dúvida, e é engraçado que você vai falando isso aí, ela coincide e se assemelha muito essa doutrina, não sei se posso chamar assim, com a doutrina cosmológica aristotélica, né? Que defendia a ideia de um cosmo ordenado, como se fosse um grande relógio suíço, né? E para que esse cosmo continuasse ou continue em perfeito funcionamento, de forma equilibrada, né? Todo mundo deveria estar no lugar certo e fazendo as coisas certas, né?
Então, a minha felicidade dependeria da pessoa que está ao meu lado também, porque se ela estivesse deslocada, né, nesse sistema fechado, que seria essa cosmologia, automaticamente eu sofreria consequências, assim como os demais que estão à volta, gerando uma reação em cadeia, né? E falando nisso, eu queria dizer, né, eu falei isso fora do ar, mas eu vou falar que eu passei por um processo, professor, de emagrecimento muito rígido, né? Eu pesava 120 quilos, né? E aí eu emagreci, eu cheguei a 94, depois eu cheguei a pesar 105 quilos de novo. E aí no começo do ano passado, né, de 2020, eu entrei de novo num processo de emagrecimento, aí eu consegui emagrecer ali uns 22 quilos, né? Mesmo durante a pandemia. E o que me deu gatilho pra começar esse processo de emagrecimento foi um vídeo que eu tava assistindo do Pedro Calabres. Não sei se você conhece. Sim, sim. Ele tem um vídeo que ele tá falando assim sobre uma aluna que falou pra ele: professor, não quero aluno que malha o corpo, quero aluno que malha a mente e tal. E aí ele falou: cara, quem disse que quem malha o corpo não malha a mente? Né? Quem não faz nada, né? Quem não pratica nenhum exercício não tá trabalhando com a mente da forma correta. E eu sempre fui um cara muito focado em alta performance e tal, e eu falei, pô, e eu não fazia nada, né? Eu falei, cara, eu não tenho controle da minha mente, porque eu sou um cara que, eu era, né? Um cara que, pô, bebia, comia absurdo e comia muito doce. Falei, cara, eu preciso ter esse controle da minha mente também. E aí foi onde eu comecei, né? Eu tinha ido pra uma viagem e tal, a trabalho, eu tava em Chicago, e aí lá eu tinha um amigo do trabalho que ele ele corria do nada na rua, chovia, sei lá, ele corria e falou, cara, vamos correr e tal, você é muito gordo e tal, fez um bullyingzinho. Aí essas coisas somadas e o comentário do Textor, né? Porque quando eu voltei de viagem, eu comecei uma dieta rígida e o Textor falava, pô, Pablo. O Textor virou pra mim e falou, quero só ver quando que vai durar essa frescura. Aí eu falei, você vai ver. E isso serviu de combustível pra você, né, Pablo? Combustível total. Falei, então você vai ver, eu tenho que provar, eu sou um cara muito competitivo, professor. E aí eu comecei esse processo de emagrecimento e focado muito ao lance do controle da mente. Isso já naquela época lá, isso foi janeiro de 2020. Teve a pandemia, o que aconteceu? Cara, ainda mais tive que ter o controle da mente, porque a gente tá em casa, família fazendo bolo, aquela vontade de comer, descontar na comida, ansiedade e tal. E aí foi um momento que eu mais tive que ter o controle ali da mente e tal, só que eu nunca tinha lido nada sobre isso. O mais próximo que eu tinha ouvido falar sobre isso, sobre a filosofia e a musculação, foi o Pedro Calabres. E aí, baixando a pandemia, eu comecei a fazer um treino com um personal meu que teve aula com você, que é o Alonso. Ele criou um modelo de negócio, aliás, muito, muito lucrativo e impressionante, que ele fez um modelo de garagem, né? Criou uma garagem só para treino com personal, né? Só que o que ele foi ousado, que eu falo pra ele que ele foi ousado, é que ele criou isso dentro da Zona Leste, né? Na periferia, que é um lugar que geralmente o pessoal não consome e não é um serviço barato, né? É um serviço que é caro, e ele teve a coragem de abrir, enfim, e ele deu super certo, tá super lucrativo. E aí, porra, esse cara fez aula com você, e aí eu conversando com ele, e toda vez que a gente fazia exercício, ele falava, vamos lá, Pablo, conexão mente-músculo, conexão mente-músculo. Eu falei, cara, de onde você tira isso aí, conexão mente-músculo e tal? Que de fato ajudava, né? Eu falava, porra, conexão mente-músculo e tal. Aí ele falou, não, cara, eu li um livro aqui do professor Paulo Azevedo, eu fiz aula com ele e tal. E aí ele me trouxe os livros, né? Ele me presenteou com os seus livros, os 3, né? Ele me trouxe o box e tal. E, cara, conta pra gente aí, conta pros nossos ouvintes. Eu nunca vi isso aí. Da onde que você, como professor de educação física, como educador físico, da onde que surgiu essa ideia de juntar e escrever um livro de filosofia e musculação? Acredito eu que seja o primeiro livro no Brasil que trata sobre esse tema. Me conta pra gente como é que foi isso. Sim, é interessante, porque realmente é o primeiro livro no Brasil sobre esse tema, e talvez o primeiro livro no mundo, né? Pelo menos de forma mais direcionada, mais específica, apesar de vários treinadores, autores e outros entusiastas escreveram sobre, mas relacionando de forma breve esses temas. Acontece, Pablo e Rodrigo, que se nós observarmos a história, pelo menos a história da civilização, desde a origem, ou pelo menos desde os primeiros registros que nós encontramos sobre o homem no meio civilizado, em cada época e cada cenário local e cada cultura, eles tratavam o corpo de uma maneira diferente, e na maior
maior parte dessas que foram pioneiras e que muito influenciaram o nosso pensamento ocidental hoje, elas traziam a educação física, né, juntamente com a área da filosofia. Na verdade, era uma coisa só, né? Se nós pegarmos, né, 5 séculos antes de Cristo, por exemplo, quando Pitágoras funda a escola dele em Crotona, né, uma das condições básicas para você ingressar nessa escola, né, que era de origem filosófica, logicamente, era de você manter as práticas das atividades físicas em dia, né? Então era condição básica você não separar o seu lado intelectual, o seu lado moral, o seu lado ético da movimentação, da prática física. Então, desde sempre, desde a origem, né, teve essa relação. Logicamente, depois, um pouco mais tarde, né, com a ascensão do cristianismo, isso foi de forma bastante abafada, né, porque o corpo começa a ser objeto de pecado, então tudo que era relacionado ao corpo foi ficando bastante de lado. E só vai ter uma retomada no século XVI, né, ali com o Renascimento. E aí depois só vem ganhando força, né? Mas os gregos, de uma forma bem específica, e claro, de uma forma geral, eram pessoas que sabiam e entendiam o valor não só da atividade física, mas também de um corpo saudável frente à comunidade ou frente à vida dentro de um coletivo, né? E me conta, você teve algum gatilho, teve alguma coisa que disparou dentro de você para você começar a escrever o livro? Como foi isso? O livro, ele foi uma seleção de alguns textos que eu já vinha produzindo há algum tempo e não foi algo planejado com início, meio e fim. Quando eu juntei alguns textos que eram inquietações minhas relacionadas à área e à prática da musculação, aí eu juntei num material e a gente resolveu publicar isso. Mas lógico, são inquietações, são provocações que eu vou fazendo não de forma sistemática, mas são situações emergentes, né, do dia a dia. Então são algumas observações que eu faço em relação a coisas que eu não concordo ou coisas que não me agradam. E eu acho que o conhecimento, a escrita de uma forma mais específica, né, ela sempre vai surgir, ou pelo menos a boa escrita, ela vai surgir de uma necessidade forte, né? Ninguém escreve, pelo menos um material bom, por escrever. Geralmente tem, como diria o Nietzsche, né, sangue envolvido nisso. Então tem um pouco de dor, tem um pouco de necessidade pelo material, tem um pouco também de desejo de dividir com as outras pessoas. Então é um pouco de cada esse material. Tem muito sangue e suor envolvido, né, professor? Tem. Uma pergunta, professor. Na faculdade de educação física, por exemplo, a gente acaba vendo lá logo no início, na introdução e tudo mais, é muito falado sobre Jogos Olímpicos, sobre cultura ao corpo, principalmente grega e greco-romana, a grega e a romana, e muito pouco é falado dessa parte filosófica, né? Eu não sei, por exemplo, eu cursei, foram 2 semestres, eu cursei fisioterapia e cursei 2 semestres de educação física, e aí eu falo pelo que eu vi na época, né? E aí tem muito disso, né? Tanto na introdução à educação física, pelo menos na universidade que eu cursei, tinha essa cadeira, era muito falado sobre esses determinados assuntos, e a gente também tinha algumas cadeiras eletivas, que era sociologia, filosofia. Na faculdade, por exemplo, que você cursou, o seu start veio disso, ou o seu start, por exemplo, veio da sua vida militar, fazendo essa ligação, porque você ficou um bom tempo na vida militar, né? Chegou a cabo. Então, qual foi o momento que você conseguiu ter essa ligação entre dizer, cara, filosofia, corpo, mente, e aí entra muito aquele mensano in corpore sano, né? Mente sadia, corpo sadio, que é uma coisa que já vem de longos anos, né? Mas aonde foi o momento que você teve esse insight de dizer, cara, ninguém falou disso, e aí, como tem essa frase que eu acabei de citar, o mensano in corpore sano, ninguém falou disso, mas é uma coisa que já vem falando desde a antiguidade, e aí eu vi também esses dias, que eu acabo lhe acompanhando lá pelo Instagram, eu vi que você colocou lá o livro lá, o italiano, Hieronymi Mercurialis lá, que foi o primeiro livro voltado para atividade física, né? Então, da onde surge todas essas coisas, essas pesquisas, essas suas buscas? Como é que teve esse start? Quando que a ficha caiu e você disse assim, caraca, ninguém pensou nisso e é isso que eu vou fazer daqui para frente? Rodrigo, esse pensamento ele não surge do dia para a noite. Ele é um pensamento que foi formado de forma gradual.
E só com o tempo eu comecei a perceber tamanha profundidade, né? Então, até agora, né, eu percebo que é um campo imenso, só que eu tenho noção e consciência de que é um campo muito maior ainda. Eu só considero imenso porque eu, querendo ou não, né, tento me iludir que o material ele traz uma finitude. Só que quanto mais a gente avança, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pesquisa, mais também a gente percebe que não tem um limite a pesquisar, não tem um limite a se buscar e não tem um limite a se estudar. Então, eu, pelo menos na minha concepção, posso estar gerando uma auto-enganação através da minha memória, mas foi um processo gradual, assim, de migração, de interesse para a parte mais material, da parte material para a parte mais metafísica, vamos dizer, usando agora uma expressão específica da filosofia. Mas é um processo gradual, esse interesse que só aumenta e só vai gerando mais angústia. Quanto mais eu estudo, mais angustiado eu fico. Mas é uma coisa boa. A angústia dentro da filosofia é a sensação do nada, né? É o sentimento das possibilidades. Então, nada tem a ver com tristeza ou algo melancólico do tipo. As pessoas acabam torcendo um pouco essa expressão angústia. Então, aconteceu dessa forma, gradual e progressivo. Quando eu vi, já estava inserido de forma específica nesse tema, ou nessa perspectiva. Cara, eu vou começar aqui falando sobre uma frase de Platão, né? Ele disse assim: a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. E aí eu tenho essa frase ali, me remeteu a duas perguntas. Por que você acha que isso é uma coisa que até você cita no seu livro? Eu até foi quando eu te citei lá nos meus stories, quando a gente tá falando da origem da palavra malhar e tal. Por que você acha que teve, ou se você puder explicar para os ouvintes como foi essa mutação da história, né, onde teve a popularidade, né, da prática dos exercícios físicos ali na Grécia Antiga, e por que você acha que hoje as pessoas, a maioria das pessoas pelo menos, são sedentárias? Então, a educação física, de forma, vamos dizer, formalizada, né? Pelo menos dentro da história, ela surge basicamente dentro do pensamento socrático-platônico, né? Que a gente não acaba, dentro da área da filosofia, a gente não separa, né? O que é de Sócrates ou o que é de Platão. Como o Sócrates nunca escreveu nada, porque ele sempre defendeu a ideia de que o pensamento não se aprisiona, né? Tudo que a gente sabe, ou basicamente quase tudo que a gente sabe sobre o Sócrates, é através de Platão, né? E em Platão existe uma necessidade muito grande de trazer a atividade física, só que de uma maneira um pouco diferente do que em outras épocas fora trazida. Então, dentro da doutrina platônica, né, surge também o dualismo, né, que é o dualismo que hoje ainda está presente no nosso meio social e que bastante foi influenciado, né, através desse pensamento para trazer essa noção de que existe a mente e o corpo. Então, em Platão, dentro da doutrina dele, o que acontecia? Que o corpo era algo finito, algo temporal, algo relacionado ao pecado, não o pecado cristão que a gente conhece, né? Mas um pecado no sentido de desvio de propósito, e a alma, essa deveria sim ser alimentada, por outro lado, né? Que essa seria infinita, essa seria atemporal, e essa deveria ser alimentada através do intelecto. Então, as atividades físicas nesse contexto histórico, socrático-platônico, surgiu com a necessidade de educar o seu corpo. Por isso, hoje ainda a gente chama de educação física, né? Ou tem algumas pessoas que se autodenominam como educadores físicos, né? Que você traz justamente essa ideia de você educar o seu corpo. Mas por que e como que era feito isso, né? Então, se nós pegarmos isso, imagina, há 4 séculos antes de Cristo. Então, eles entenderam que tudo que faz você desviar do seu propósito está relacionado ao corpo. Como, por exemplo, você sente fome, você tem que parar de estudar para comer, você precisa ir no banheiro, você tem desejos, tem anseios, você quer transar. Isso tudo te desvia do objetivo maior, que é desenvolver o autoconhecimento e que é desenvolver o lado intelectual. Só lembrando que, na visão socrático-platônica, o nosso conhecimento era um conhecimento inerente. Então, tudo que nós sabemos ou sabíamos estaria dentro da gente. Então, a única coisa que nós temos que fazer para descobrir, para desenvolver esse lado intelectual, era se autoconhecer. Por isso que eles repetiam isso a todo momento, né? Conheça-te, conheça
conheça-te, o que hoje é falado em forma de pleonasmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Mas a educação física, nesse contexto, ela surgiu, então, para apequenar esses desejos, apequenar esses anseios e essas inclinações que a gente pode chamar de inclinações corpóreas, né? Então, quanto mais eu educar o meu físico através de práticas esportivas, menos eu vou me inclinar a esses desejos que atrapalhariam o meu desenvolver intelectual. Não é à toa que quando existia ou quando era visto alguém com um corpo atlético, um corpo magro, com uma musculatura razoavelmente aparente, né, as pessoas saudavam, né? Então, porque a ideia de saúde, ou de ser saudado, ou de ser belo, era uma espécie de pleonasmo. Por quê? Se você visse alguém com um físico atlético, um físico em dia, entre aspas, claro, né? Automaticamente, quem visualizasse aquele físico, né, atlético, remeteria também, dentro daquelas formas, um corpo educado, porque só tem uma forma da pessoa adquirir um corpo atlético, dentro da visão deles, que era através das práticas físicas. E se a pessoa conseguiu desenvolver aquilo ali, quer dizer que ele conseguiu também ir de encontro a esses desejos e essas inclinações. Então, por isso que fazia parte desse autoconhecimento e da busca pelo intelecto, você se manter em forma. Não é à toa que Platão é um apelido e não um nome, né? E Platão corresponde àquele de omoplatas largos. Se você abrir um livro de anatomia da década de 70, você vai ver lá no lugar que tem escápulas, né? Eram chamados de omoplatas. E isso foi modificado nos últimos anos, né? Uma expressão é em grego, no caso omoplatas, né? E a outra é em latim, que corresponde a escápulas ou escápulos. As duas correspondem à mesma coisa, que seria ombros. Então Platão tinha esse apelido em função dos ombros largos que ele tinha, porque ele também era um atleta, ele também se exercitava. Uma coisa que eu até perguntei lá ali pro meu personal, pro Alonso, eu tava fazendo os treinos e lembrando do seu texto sobre o malho, né? Então, pô, a origem, eu tava imaginando, pô, como nasceu os aparelhos de musculação. Foi onde eu comecei a ficar curioso até agora, tô guardando essa pergunta pra te fazer. Porque lá você fala que, né, quem usava o malho e tal, ele ficava com o corpo definido e tal, e viram que o ato de malhar, né, moldava o corpo e tal. Então, alguns exercícios até, depois, por exemplo, fazendo tríceps ali na polia, lembra bastante esse movimento e tal, de bater o martelo, e eu comecei a pensar, pô, como que foi o surgimento dos aparelhos de musculação? Você chegou a estudar sobre isso na história e tal, como que foram criados esse lance todo dos aparelhos? Eu fiquei bastante curioso sobre isso. Sim, Paulo. Essa expressão malhar, ela vem, como você disse, da expressão malhus, né? Que em latim quer dizer martelo, né? Porque foi observado em algum momento da história, a gente não sabe em qual momento e por quem, claro, mas foi observado que aquele que ficava martelando o ferro ou malhando o ferro, ele era mais volumoso e mais forte fisicamente do que aqueles que não ficavam. E essa expressão, ela permeia as academias até hoje, né? Mesmo que hoje é associada essa expressão mais a uma atividade lúdica, uma atividade menos intensa, mas pelo menos no sentido etimológico ela tem bastante sentido, mais até do que a própria expressão treinar, né? Os equipamentos de musculação, né, lógico, também foi um processo gradual, mas de forma mais específica eles surgem nos Estados Unidos em 1903, com uma empresa que chamava Milo Barbell. O primeiro nome, Milo, ele remete a um aluno do Pitágoras, né, que era o Milo de Crotona, que era aquele rapaz que se exercitava com um bezerro filhote sobre os ombros e conforme o bezerro ia ganhando peso, ele ia ficando cada vez mais forte também. Que, aliás, é o primeiro registro de carga progressiva da história, que lá no meio do século XX, o Thomas Delorme, que era um capitão do exército, conseguiu formalizar através de um método que ficou conhecido como método Delorme, mas inicia lá com o Milo de Crotona. Então essa empresa chamava Milo Barbell. E eles começaram a produzir alguns equipamentos, mais especificamente barras, com as extremidades esféricas. Vocês já devem ter visto, né, na internet aquelas fotos antigas que eram umas barras e umas esferas nas pontas, nas extremidades. Essas barras, nessas extremidades ocas, tinham alguns tampões, né, de rosca, onde você retirava esse tampão e adicionava ou retirava chumbo, que vinha dentro do mesmo kit. Então você aumentava ou diminuía o peso da barra só
com essa adição ou só retirando esse chumbo. Lógico, dentro dos próximos anos começa a se aperfeiçoar esses equipamentos e aí a Milo Barbel começa a produzir os primeiros discos, né? Então o globo começa a ser fatiado ao meio, então se tirava metade dessa fatia, ou uma meia-lua, adicionava um disco de ferro e fechava novamente. Não ia mais o chumbo, mas ia uma espécie de anilha, né, que fazia o mesmo trabalho, né, a nível gravitacional, só que de uma forma bem mais rápida. Em 1929, é inaugurado a York, né, que é muito conhecida e que permanece até hoje. Eles lá sim, né, criam hoje o que nós chamamos de anilha, né, essas anilhas que a gente conhece, que são discos realmente específicos para se colocar em barra, aí abrindo mão daqueles globos. Mas se nós observarmos bastante distante disso, os gregos utilizavam os halteres, né, que eram halteres grandes de pedra, né, para fazer alguns saltos. Então a preparação deles para as Olimpíadas geralmente se utilizava esses materiais que eram esculpidos a partir de pedra com uma alça. Logicamente não tem nada a ver com os halteres que nós conhecemos hoje, mas ele teria quase o formato de uma bigorna, assim, podia-se dizer. E aí eles treinavam principalmente salto em distância com aqueles halteres. Logicamente, através desse treino, com essa carga externa, fazia com que eles aumentassem a potência deles no salto para quando precisassem, no caso das competições. Então eles perceberam que quanto mais difícil fosse o treino, mais fácil seria a competição. E o halter, ele tem a mesma etimologia de saltar, ou altar, né? Aquele ponto mais alto ali que a gente, né, sabe que quase todas as igrejas têm. É a mesma raiz etimológica. Mas claro, aí depois, né, teve várias empresas, o próprio Império Wader começa a produzir alguns equipamentos, mas quem mais se destaca, principalmente a nível de equipamento profissional, sem sombra de dúvidas, é o Arthur Jones, lá no final da década de 60 e início da década de 70. Né? Ele que produziu aqueles equipamentos com resistência dinâmica variável, né, equipamentos fortes, profissionais, e não é à toa que junto desses equipamentos fortes também se oriunda o primeiro método de intensidade alta, né, que é o método Nautilus. Aí posteriormente o Greg Jones, que era o filho do Arthur Jones, produziram as Hammers e que foi vendido posteriormente para Life Fitness. Esses equipamentos ainda permanecem para venda, a gente costuma encontrar em algumas academias esses equipamentos que são ótimos e são muito fortes e resistentes. Professor, tem um livro do Michel Foucault que ele fala que é a história da sexualidade, que ele tem um pedacinho lá que ele fala assim: ora, é esse tema do cuidado de si, consagrado por Sócrates, que a filosofia ulterior retornou e ela acabou situando na cerne dessa arte da existência. Então ele, nesse livro do Michel Foucault, ele faz esse comentário, né? E aí você falou ali, porque a pessoa, se ela, em vez de obter o foco, né, no seu exercício físico e tal, ela acaba tendo algumas distrações, como, sentir fome, vou comer, sentir desejo sexual, vou lá e transo. E aí tudo isso vai acabando te tirando desse seu foco, que seria o exercício e tudo mais. E eu vou lhe dizer que eu acabo passando por isso, e hoje não é só eu, é a maioria das pessoas, porque você diz assim, cara, eu tenho que levar o meu filho para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler um livro, eu tenho que meditar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e preciso fazer meu exercício físico, preciso ir para academia, ou preciso fazer uma academia e tal. Mas e aí? Eu tenho muitas tarefas, eu preciso eliminar uma. E normalmente as pessoas acabam eliminando o exercício físico, né? Então você elimina a sua caminhada, você elimina a sua academia e você vai tendo essas eliminações. Como que qual dica que você pode dar para essas eliminações acabarem não acontecendo, e esse trato que você tem, porque isso é muito um trabalho mental, né, e foco também. O que você poderia trazer pra gente com relação a isso, para tentar mudar esse mindset, né? A primeira coisa que eu sempre comento com pessoas que estão tentando ou estão interessadas em ingressar em uma atividade nova é começar de forma bem progressiva.
o que acontece, Rodrigo? Cada vez que você coloca uma nova modalidade ou uma nova atividade na sua rotina, automaticamente você vai manter as outras que já existem e que já demandam uma carga horária muito grande, só que com o acréscimo de uma nova que também vai necessitar de uma permanência contínua. Então não é uma questão emergencial ou não é uma questão que você adota ou vai adotar durante 1, 2 semanas ou 2 ou 3 meses. Então por isso que todo início ele tem que ser de forma gradual, porque senão você acaba não conseguindo dar essa continuidade. A musculação é uma atividade antinatural e para toda atividade antinatural você precisa primeiro estabelecer o hábito. Então não ficar preocupado com carga do equipamento ou se você não está realizando da melhor forma. O principal de um indivíduo que está iniciando, seja a atividade que for, é justamente estabelecer o hábito e, claro, automaticamente acompanhado dessa continuidade. Porque a partir disso, depois que você estabelece o hábito, e o hábito é uma palavra cunhada pelo próprio Aristóteles, né, que seria a repetição, e através dessa repetição você iria diminuir o sofrimento. Isso, depois que se estabelece, acaba, né, fazendo parte da sua rotina e você percebe que não era falta de tempo, e sim, às vezes uma falta de prioridade ou até mesmo uma falta de interesse sem mesmo conhecer aquela atividade. Mas lógico, para que esse hábito se estabeleça, os teus pensamentos, eles têm que estar de acordo e têm que estar querendo pelo menos um pouco daquilo. O restante da vontade, ela é produzida, ela é estimulada com o passar do tempo. Dentro da filosofia da mente, o pensamento, ele gera o sentimento e é esse sentimento que vai gerar a ação. Então você tem que respeitar esse processo. Se você acorda pela manhã tendo um treino marcado e começa a repetir coisas do tipo, eu estou cansado, eu não vou treinar hoje, automaticamente você acaba se afastando bastante do estabelecimento desse hábito. Então quanto mais você abrir mão desses, eu chamo de mantras derrotistas, né? Quanto menos você repetir esse tipo de coisa, mais fácil de você estabelecer esse hábito. Depois que você estabelece esse hábito, né, aquela atividade já inclusa na sua rotina, você vai perceber que não é falta de tempo ou não é falta de mais nada, a não ser era um mau planejamento ou até mesmo uma visão distorcida que você tinha sobre a prática da musculação. Eu sempre brinco que quando alguém fala que não gosta de musculação, não é que a pessoa não goste da musculação, ela não gosta da forma com que foi apresentada essa prática para ela, porque é muito difícil alguém não gostar. Lógico que, né, com uma boa apresentação. Então por isso também a minha recomendação sempre para os professores é de que dê atenção, né, consigam perceber que a pessoa que está ali, às vezes na primeira semana, para ela a musculação é uma atividade totalmente adversa, então você tem que ter calma, você tem que ter paciência, então sempre perceber que antes de mais nada você está lidando com um ser humano e ele precisa perceber isso, ele precisa mudar a perspectiva dele para que ele mude o restante. Hoje o mercado das academias é um mercado, né? E às vezes aparenta que é tudo linha de produção. Então quando você pega grandes marcas de academia, cara, é um professor que vai atender, ele vai chegar lá, vai te ensinar o exercício, vai ser super solícito com você e vai dizer, faz assim, faz assado, mas ele não tá preocupado, ele tá preocupado em que você saia do equipamento, saia porque ele precisa entrar mais, porque ele tá ali, ele tá ganhando, seja de forma pessoal ou mensal, mas ele precisa fazer aquela movimentação como se fosse uma esteira de produção, né? Então não é mais tratado o indivíduo. E eu trouxe esse assunto exatamente por uma passagem do seu livro lá, que é o Acreditem, onde você fala sobre os desmotivadores por excelência, né? Os que medem os fracassos do outro com as suas próprias regras. E é por isso que eu trouxe essa pergunta anterior. E aí quando você fala de que a musculação, um exemplo, né, de que a gente está falando aqui sobre musculação, ela não tem os seus motivadores por causa de profissionais, eu sinceramente hoje eu não vejo, porque assim, a minha irmã, ela é educadora física, né, então ela disse assim, cara, eu não quero trabalhar com musculação porque eu não vejo fundamento em musculação, eu quero trabalhar com outra coisa. Só que aí com o passar do tempo ela teve que fazer estágio e tal e acabou entrando nessa linha de musculação. E ela acabou se desenvolvendo personal trainer e acabou se encontrando. Mas o que acontecia? Ela tinha aquele estereótipo do que era a musculação, entendeu? Ela dizia, cara, eu vou dar aula de musculação, eu vou chegar lá, eu vou simplesmente botar as anilhas pro cara, o peso
coisa que ele precisa e tal, vou indicar o melhor movimento e acabou, entendeu? Aí com a prática ela viu que não era isso, que ela trabalhava com o corpo, mas também trabalhava com o psicológico da pessoa, com a mente da pessoa, e aí ela começou a se interessar. E hoje ela continua ainda fazendo a parte de personal e musculação, mas ela também agregou a carreira dela, o Pilates, né? Pra trabalhar dessa forma mais corpo, mente. Então ela fica navegando entre essas duas áreas. E aí é isso, né? Hoje a gente olha, e aí eu retorno à fala, né? Que parece-me mais uma esteira de produção do que propriamente você tá preocupado com o ser humano e com o outro que tá ali. E aí isso acaba gerando frustração nas pessoas. Isso que você falou de trabalhar a mente, às vezes até mesmo antes do corpo, isso é muito importante. Só que sempre lembrando que esse dualismo, né, entre mente e corpo, ele é um dualismo apenas conceitual, né? Na prática não existe essa separação, né, entre a mente e o corpo. Na história, a mente foi usada como sinônimo de razão, que os gregos chamavam de logos. Você pode usar como sinônimo de espírito, você pode usar como sinônimo de anima, que os gregos também utilizavam, ou até mesmo como sinônimo de psique, né, que quer dizer a alma. Mas a forma com que a gente trabalha pelo menos dentro da filosofia, é chamada de interacionismo, ou seja, existe uma interação, né, em tempo real da mente, de uma possível mente, com o seu corpo, né? Então, cada vez que eu me exercito, automaticamente, você já deve saber disso, você tem uma série de liberações hormonais, como, por exemplo, as liberações das catecolaminas, né, a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, assim como você oxigena mais seu cérebro, né, que a gente chama de alcalose respiratória. Outro benefício que a gente poderia levantar, que seria a neurogênese, né, que seria a criação de novos neurônios cerebrais. Então, só pelo fato de eu estar me exercitando. Mas, automaticamente, se eu me concentro para um treino, se eu visualizo meu treino antes mesmo de começar a minha atividade física, o meu corpo ele é beneficiado, né? Então, os meus pensamentos beneficiam o meu corpo e também o meu corpo beneficia os meus pensamentos. Por isso que nós chamamos isso de interacionismo, porque existe essa interação. Até hoje a filosofia ela tem muita dificuldade em conceituar o que é mente, né? Então, o que é a mente? Ou, né, de que são feitas as mentes, né? Ou até mesmo a gente poderia levantar essa outra pergunta. Estudar a mente é estudar o quê? Né? Então, o que eu estudo quando eu vou ou quando eu me debruço e me dedico a estudar a mente. Então são coisas que incomodam a filosofia, principalmente a filosofia da mente, e que não tem uma resposta objetiva. Porque eu posso estudar, por exemplo, o cérebro, né, através de um scanner ou através de um microscópio, né, começar a observar atividades elétricas, neurais e bioquímicas. Mas o cérebro, a mente não se restringe ao cérebro. A mente é uma coisa mais ampla. Ela pode estar no meu corpo, além do meu cérebro, assim como ela pode estar no ambiente, como dentro de proposta do Andy Clark, da década de 90, e do Hutchins. Então, por exemplo, se eu consigo fazer uma conta 2 mais 2, por exemplo, de cabeça, automaticamente eu não preciso remeter a nenhuma ferramenta externa. Mas, por exemplo, se eu pergunto para você, Pablo ou Rodrigo, né, quanto é 3.525 vezes 1.824? Automaticamente, pelo menos... 27.333. Caso você não seja um gênio, no caso do Pablo, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai fazer esse cálculo nesse papel. Então a sua mente ela se estende ao ambiente e também ela retorna para você. Então essas teorias que são dentro da filosofia são conhecidas como teoria de mente estendida, mas é só uma de inúmeras. Então a primeira coisa que nós temos que falar ou levantar é o que é isso, né? O que é a mente e onde ela está. Ou será que ela está em algum lugar? Né? Então, a gente sempre relaciona o corpo dentro desse dualismo, mas, de novo, é só uma questão conceitual. Na prática, é muito difícil de nós separarmos. Eu gosto de usar a expressão pensamento, né? O pensamento e o corpo. Eu acho que fica uma coisa mais suportável de encarar. Certo. E mais uma coisinha antes, só para dar uma sequência aqui. Você falou na expansão da mente, né, professor? E aí, tem uma outra passagem lá também no seu livro, que fala que quem ama treinar ama
sensação que o treino traz, não um resultado, né? O resultado é apenas uma consequência disso tudo, né? E aí, agora quando você falou em expansão da mente e tal, me veio também a reflexão, uma coisa que eu tenho estudado muito ultimamente é sobre mecânica quântica, né? Então, a você expandir, tudo são ondas e ondas se chocam, seja positiva ou negativamente, e eu acho que ela vem muito de encontro com isso que você estava falando, que é com relação à expansão da mente, eu trazer. E aí, na mecânica quântica trabalha exatamente isso também, né? Que você não foca no seu resultado, não é o resultado que você quer. Por exemplo, eu quero ter um corpo, entre aspas, julgado ideal, né? Eu quero ter o corpo ideal, eu quero ter o corpo de um halterofilista, por exemplo, né? Mas não é... Quando você vê isso, é muito engraçado, porque o pessoal, ele tem o foco no corpo, e todo mundo que pratica, né? E aí tem aqueles concursos e tal, assim como o Schwarzenegger e todo mundo, e aí quando você ouve esses caras falando, você vê que os caras, eles não fazem uma cultura excessiva ao corpo, porque para eles aquilo ali é uma sensação de prazer, é uma beleza, a beleza está, como já dizia o filósofo, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, no momento que você olha ali, você tem essa sensação, e aí você tem aquela sensação de prazer, aquela sensação de, como é que eu vou dizer, de você se autocomplementar, né? E é interessante isso que você estava falando, e aí eu trago como reflexão exatamente isso, né? De às vezes você tá com aquele foco, cara, eu preciso ter um corpo bem definido, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, preciso aquilo, mas fica só no preciso, né? Por quê? Porque tá com foco no resultado e não na sensação que aquilo vai te trazer, não naquele bem-estar que nem eu tava parado há muito tempo, agora eu voltei a me exercitar, fazendo academia e tal. Os primeiros dias foi chato pra cacete, né? Sempre é chato, né? Até você entender que aquilo ali é um benefício pra você, né? Então é isso que às vezes é o hábito, não só o poder do hábito, mas você dizer que nem eu, chega na hora de eu ir, pelo menos de eu ir caminhar ou de eu ir pra academia, começa a me dar aquela inquietação, sabe? Eu começo a ficar agoniado, diz, cara, eu preciso ir, tá na hora. E aí, porque eu acordo de manhã, quando eu acordo, eu faço a minha meditação, eu tiro um tempo pra ler meu livro, aí eu saio pra caminhar, aí eu volto, tomo um banho gelado e aí depois eu vou pra academia, né? Então, assim, aí eu tô no meio da caminhada, eu sei quanto tempo vai levar, mas eu fico toda hora olhando o relógio, já acabou, porque você fica naquela, cara, eu preciso não só exercitar isso, porque a caminhada ela te traz uma sensação, mas o exercício mesmo, onde você movimenta todo o seu corpo, músculos superiores e inferiores, a sensação e o prazer é outro completamente diferente. Sim, Rodrigo. E depois que você estabelece o hábito, que você diminui esse sofrimento através da repetição, né? Usando agora ou plagiando o conceito de hábito do Aristóteles novamente, você percebe que é mais importante você visualizar e encarar a musculação como se fosse um meio do que um fim, né? Assim como a saúde, né? Ninguém adquire saúde tentando adquirir mais e mais e mais. Não, ou você é saudável ou você não é. É o mesmo esquema da grávida. Não existe meio grávida. Ou você tá grávida ou você não tá. E a musculação, ela também deve ser vista dessa maneira, né? Ela deve ser um meio, assim como a saúde, que você adquire ou você a mantém para você conseguir usar ela de alguma forma. Então, se você está saudável, você vai utilizar isso, né? Você vai ter essa vantagem de você, por exemplo, aproveitar mais, viajar mais, ficar mais com a sua família, se exercitar, trabalhar melhor e assim por diante. Então a saúde é um meio, assim como a musculação também deveria ser, né? E não você ficar focado numa data como um pré-carnaval ou uma data como um pré-verão, né? Porque se você encara a musculação como um meio, você tira esse peso, essa responsabilidade de você construir um físico, né, pelo menos dentro de um imaginário, né, desejado, e você começa a aproveitar o percurso, aproveitar o caminho. E isso não tem nada a ver com uma aceitação de algo derrotista. Pelo contrário, o seu resultado vai ser tão grande quanto se você ficasse planejando uma data X ou uma data que você planejou ali para ter esse físico bom. Então o equilíbrio é sempre a melhor, pelo menos na minha visão, a melhor opção. É interessante isso, professor, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no podcast, né? Não foque no resultado, não foque na linha de chegada, foque na caminhada,
nada, né? Então vá curtindo o momento, saiu, vá olhando pro lado, vá admirando o caminho, né? Porque chegou, você vai ter aquele minuto de êxtase, e o professor Clóvis de Barros fala muito disso, né? Na palestra dele sobre a busca da felicidade, né? Que você tá sempre correndo, aquela corrida, a área administrativa traz muito isso também, né? A corrida dos ratos, né? É você tá sempre buscando o seu objetivo, eu quero alcançar o queijo, aí você alcançou o queijo, pronto, tô plenamente feliz, era isso que eu queria. Mas aquela sensação de felicidade, ela passa. E aí você diz, poxa, agora eu preciso outra coisa. E aí você vê que você tá com a mente focada na linha de chegada e você não tá curtindo ali aquela passagem, que é o que vai te dar a sensação, que é o que vai te dar o prazer, né? Exato, Rodrigo, exato. Lógico, a gente é movido pela falta, a gente é movido por algo que nos falta, né? Então é essa insatisfação que nos movimenta. É por isso que a gente se exercita. Claro que a gente quer melhorar o nosso corpo, melhorar o nosso condicionamento, ou até mesmo manter ou buscar saúde. Mas assim como a gente faz isso, buscando a melhora do corpo, ou a melhora da estética, ou até mesmo a melhora do bem-estar, a gente faz isso em outras esferas. É por isso que todo dia eu tento abrir um livro e ler algumas páginas, porque eu fico insatisfeito, ou eu estou insatisfeito com o meu nível intelectual. É por isso que eu vou trabalhar, todas as coisas que movimentam durante o nosso dia, né, que a gente poderia chamar de antinatural ou de antinaturais, elas remetem a uma certa insatisfação, uma certa falta. Mas só que é uma falta mais relacionada ao saudável do que ao doentio. Então, se caso demore um pouco eu atingir aquele ponto, ou até mesmo não atinja, não vai ser aquilo ali que vai fazer da minha vida uma vida miserável. Mas eu repito, é justamente a falta, a insatisfação, que eu chamo de insatisfação positiva, que faz nós tentarmos ser melhor a cada dia, ou melhores a cada dia. Não, com certeza. A gente tem aqui hoje, professor, um ouvinte nosso junto aqui na gravação do podcast, que é o Gabriel, e aí ele queria fazer uma pergunta para você também. Boa noite, tudo bem, professor? Muito prazer, meu nome é Gabriel, eu sou personal trainer também, né? Muito bom, primeiramente, né? Boa noite a todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Faço parte aí do auxílio da produção aqui do canal. Pessoal, é o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta referente a tempo, né? Sem tempo. No seu livro você tem um tema sobre sem tempo, né? Eu tenho alguns alunos na academia onde eu trabalho, às vezes a gente tem também de um personal, como você deve passar por situações como essa, já passou por situações como essa, e aí, vamos treinar? Cara, tô sem tempo. Qual é a sua concepção sobre tempo, né? Porque a maioria das pessoas colocam outras prioridades em cima do cuidar da saúde, né? Diária, né? Tudo bem, eu costumo dizer para as pessoas que se você não tem saúde, né? Se você não se cuida, você não tem saúde para fazer outras coisas, né? Então, qual é a sua concepção sobre tempo? A ideia de tempo ela é totalmente relativa, né? Porque geralmente as pessoas utilizam essa desculpa que eu não tenho tempo pela falta de prioridade em determinada área ou em determinada atividade. No momento que você percebe que não tem opção a não ser aderir àquela prática, você vai perceber que não era falta de tempo, e sim falta de interesse ou até mesmo falta de prioridade. O Mário Sérgio Cortella, que o Pablo conhece, ele costuma brincar, né, que a pessoa diz que não tem tempo para se exercitar, mas se ela, né, sofre uma ameaça de infarto, no outro dia ela está caminhando logo cedo, né? Então, como é que ela não tinha tempo? Ela não tinha prioridade, ela não dava importância para aquilo ali. Mas quando a água bate na bunda, você percebe que não tem outra opção, né? Um professor meu do mestrado, professor de economia, falava a seguinte frase: quando a maré baixa é que a gente vê quem estava nadando pelado, né? A minha dica é não esperar a maré baixar. Exatamente. Quando a pessoa, às vezes, ela se vê numa situação crítica, né? Que, como você mesmo falou, no dia seguinte, nossa, cara, eu preciso fazer uma caminhada. Nossa, ô Gabi, você tem horário pra gente poder treinar ou algo do tipo, e assim em diante, né? Então, como eu falei, na academia mesmo, a galera é tipo, cara, não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, mas e aí? Eu pergunto, mas e aí? O que você faz pra cuidar da sua saúde, do seu corpo? Ah, cara, sei lá, se sobrar um tempo eu faço no
sobrar, eu tento jogar para outro dia, e assim, é relativo, sabe? Vai jogando mais pra frente, como você mesmo falou. Chega na hora, né, tipo, de uma situação crítica, passou algumas horas ou alguns dias, no dia seguinte, né, nossa, cara, eu preciso me cuidar mais. Sim, até certo ponto, Gabriel, isso pode ser uma escolha, depois não. Chega um certo ponto da sua vida que não é mais escolha você se exercitar ou não. Você vai ter que se exercitar para você continuar tendo uma vida, no mínimo, decente, né? Então o que a gente faz é justamente não esperar chegar nesse limite. Até porque certas situações, principalmente fisiológicas, são irreversíveis. Por mais milagrosa que seja a musculação, tem certas condições que depois de estabelecidas, você não tem como retornar. Eu gosto muito da definição de musculação de um grande amigo, que chama Marreta. É um cara que estudou fora, até mesmo treinou dentro do sistema Nautilus nos Estados Unidos, e ele diz que a musculação é o que mais se aproxima da fonte de Leon, né? Que é aquela fonte da juventude, que é aquela fonte que no século XVI foi muito buscada, né, pelos europeus. Então, a musculação, querendo ou não, hoje é o que mais se aproxima disso, desse retardar do envelhecimento. Pelo menos dentro de um envelhecimento funcional, né? Não tô falando que você não vai envelhecer, mas você tem uma chance gigantesca de se manter funcional pelo resto da sua vida, ou até o fim dos seus dias. Como dizia minha avó, se não vai no amor, vai na dor, né? Professor, tem um capítulo do seu livro que diz: o treino imita a vida, né? E tem uma frase do Ronnie Coleman, quem tá ouvindo a gente, Ronnie Coleman foi um dos fisiculturistas mais icônicos aí da história, e ele diz assim: eu adorava me desafiar todos os dias, a sala de musculação era a minha terapia para o estresse da vida cotidiana. Não importa o que eu estivesse fazendo, eu sempre quis ser o melhor. Indo nessa linha do treino imita a vida, né, e sobre os desafios, pra você, né, na sua opinião aí particular, não como o professor Paulo, mas como o aluno Paulo, né, como o cara que treina, que faz musculação, como é pra você a prática dos exercícios? Por que você pratica? Você se sente desafiado? Sem dúvida, Pablo. Essa ideia de que o treino imita a vida ou a vida imita o treino, ela está totalmente ligada ao momento da vida que você está. Então, por exemplo, se eu estou inserido numa situação mais relacionada a desafios, a vencer alguns limites e tal, automaticamente, isso fora, lógico, da sala de musculação, automaticamente a minha semana na sala de musculação tende a ser muito parecida ou igual à minha vida fora. Então, se eu estou uma semana mais calma, sem muitos desafios, automaticamente meu treino ele tende a ser mais morno, a ser mais devagar. O que foi percebido, e isso é só uma observação, não existe nenhum estudo ou relato científico sobre, que é uma observação mais pessoal. Foi percebido o quê? De minha parte, que quanto mais eu conseguia explorar as repetições finais, mais eu conseguia vencer algumas repetições pesadas dentro da sala de musculação, mais eu também conseguia, né, transferir isso para fora da sala de musculação e também conseguia aplicar a mesma intensidade lá do treino, né, em situações do dia a dia, como resolver problemas, como, né, encarar um curso, ou um livro novo, ou um material desafiador, ou até mesmo relacionado ao trabalho e família. E isso, na minha visão, é inseparável, porque não tem como eu me sair bem dentro da sala de musculação e fora eu trabalhar de forma, vamos usar uma expressão mais técnica agora, de forma submáxima. Ou não tem como eu treinar de forma morna na academia e fora eu encarar as coisas de uma intensidade mais elevada. Então, por isso que eu escrevo e escrevi esse material, justamente para fazer essa relação. Então eu sempre tento trazer dentro da minha semana, né, alguns desafios novos, pegar algum material novo para justamente me lembrar o quanto eu preciso melhorar, né, que automaticamente eu vou estar transferindo isso para a sala de musculação também. Porque eu não sei você, mas eu agacho há mais de 15 anos, aí vai para 18 anos, né? Eu realizo o movimento de agachamento ou o movimento supino e não tem uma vez sequer que eu faça e que eu me satisfaça com o meu movimento, e por mais ajustado que ele esteja. Sempre vai ter algum detalhe ou alguma coisa a ser corrigida. Só que isso também é percebido fora, né? Desde você encarar um material intelectual mais pesado, um material mais desafiador, como você assumir um trabalho novo, um trabalho mais difícil. Então não tem essa, pelo menos na minha visão, não existe essa separação entre sala de musculação e faculdade, trabalho, família e assim por diante.
diante. É uma espécie de monismo, é uma coisa só. Bom, a gente vai pros créditos finais. Agradecer o professor pela presença. Cara, professor Paulo, foi sensacional a sua participação. Acho que Obrigado. Para mim, ela foi muito inspiradora. É bom conversar sobre esses assuntos e a gente acabar conversando num outro nível. Assim, eu acho que a conversa aqui agregou muito. Em nome de todos aqui, eu só tenho a agradecer a presença e o brilhantismo que o senhor trouxe a esse programa. Muito grato. Obrigado, Rodrigo. Obrigado também ao Pablo, a Luísa e também ao Gabriel, mesmo que em uma aparição rápida, né? Então, eu queria agradecer a presença virtual de todos aí e o convite novamente, né? Pablito, suas considerações finais nesse dia tão inspirador e filosófico. Hoje o dia foi bom. Vou falar que eu perguntei metade do que eu tinha separado, viu? Porque o livro dá caldo, tá? Bom, professor, novamente, obrigado por ter escrito o livro, obrigado por ter pensado nessa metodologia. Eu acho que é um livro que as pessoas precisam ler. Eu acho que todo mundo... Eu costumo dizer, depois que eu li esse livro, acho que é a leitura obrigatória para qualquer educador. Eu acho que é a leitura obrigatória para todo mundo que cultiva o corpo, porque o livro ele te leva a várias reflexões, né? Por exemplo, tem uma parte do livro que o professor ele fala assim: tem gente que fala, você tá treinando, tá ficando forte, mas quando você parar de treinar, você vai murchar. Aí o professor diz, tudo na vida, né? Tudo na vida que a gente para, depois, né, piora as coisas. Então, são várias reflexões muito bacanas, toda a parte de um estudo filosófico muito bonito ali, que ele traz todo esse lance da espiritualidade e da musculação. Então, leitura obrigatória aí pra todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast aí, que curte musculação. E ali, como encerramento, né, eu vou trazer uma frase ali do Arnold Schwarzenegger, né, que é não sei quem tá ouvindo sabe, né, mas fora o Arnold ter sido governador da Califórnia e ter sido um ótimo ator, ele também foi um fisiculturista ali que fez história. Como dizia minha avó, você não é todo mundo. E o Arnold Schwarzenegger, ele tem uma frase que é a seguinte: a pior coisa que posso ser é ser igual a todo mundo, né? E eu queria deixar esse recado aí pra todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast, que comece a cuidar da saúde. É possível sim você conseguir não só emagrecer, não pela estética, mas pelo controle da sua mente, né? Sabe aquele, eu não faço porque eu não quero, se eu quiser eu faço. Então faz aí, desafio. Faz aí 3 meses. Faz que eu quero ver. 3 meses de academia e dieta aí só pra te desafiar, depois você pode voltar a levar uma vida sedentária. Acredito que quem começar não para nunca mais, né? Fala relatos de um ex-obeso aqui, né? Professor, é isso aí. Eu acho que, queria citar o livro inteiro aqui na entrevista, mas não pode. Muito obrigado aí por tudo e assim, tô aguardando mais livros, viu? Opa, em breve a gente vai estar lançando um outro aí. Lembrando, gente, quem quiser, o Instagram do professor é @professor Paulo Azevedo, tá? Ele, como a gente comentou aqui, ele tem 3 livros de autoria dele: Musculação Biopsicoespiritual e Musculação Biopsicoespiritual 2, e também o livro lá do B da Musculação. O professor também tem o site que é professorpauloazevedo.com. Galera, comprem o livro, sigam ele lá, é sensacional. O professor sempre posta textos e coisas bastante interessantes no Instagram dele lá, beleza? Trazer aqui também para esse meu encerramento, professor, o senhor tem suas considerações finais aí? Eu queria agradecer novamente o convite e parabenizar a todos aí pelo trabalho. É sempre bom abrir espaço para materiais que não são comumente levantados, né? Então, quando o Pablo lançou o convite, eu na hora já aceitei, principalmente porque é relacionado a esse tema. Então, muito obrigado aí e parabéns novamente pelo trabalho. Muito obrigado. As portas estão abertas, o senhor querendo voltar, dá um toque aí que, como o Pablo falou, tem assunto a ser falado aí. E é comum, a gente sempre diz. Tem bastante assunto. Não, a fonte não seca. A gente faz tudo para que não seque. É isso. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo. Lembre-se, quem tá ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe. Se isso for importante para você, compartilhe. Se você conhece alguém para quem vai ser importante, compartilhe. Compartilhe com todo mundo, com sua família, seus amigos e, como o Paulo já falou também, com os seus amantes. Quem tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, segue a gente. Eu até me perdi agora.
Quer fazer piada assim na hora? Não, pode voltar em todas as gravações que eu nunca disse isso. Tô gravando da casa da minha namorada. Bom, e é isso, gente. E para finalizar, eu quero aqui fechar com uma frase de Nietzsche que eu acho que ela vem de encontro a esse momento e bem reflexiva também, que é: talvez eu e meu corpo formemos uma conspiração pelas costas de minha própria mente. Beleza? É isso, aquele abraço. Instagram, como dizia minha vó oficial. Beleza? A gente se encontra logo mais. Até a próxima. Aquele abraço. Este podcast foi editado pela Maremoto.